Alô, hoje nós vamos estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. E enquanto nós estudamos, vamos apresentar alguns erros de propósito, informações que não tem nada a ver, imagens fora de época, coisas absurdas, né? De propósito mesmo, para nós desenvolvermos nosso senso crítico. Estamos com um problema hoje em dia de muitas informações mentirosas, né? Notícias falsas, né? O fake news que o pessoal fala, e não faz sentido você que é estudante cair nessas enganações. Tem que ter senso crítico, né? Não é possível. Então vamos juntos descobrir, né? Aprender sobre a Segunda Guerra Mundial e descobrir coisas que não tem nada a ver. Senso crítico, não esqueçam. A Segunda Guerra Mundial teve várias causas e uma das mais importantes está relacionada com a crise econômica de 1929. Uma crise que durou vários anos, né? Se espalhou pelo mundo, causando desemprego, fome e miséria. E apareceram várias tentativas para se resolver essa crise. Uma das soluções para a crise foi o fascismo, seguido em vários países do mundo, que basicamente pregava violência para sair da crise. Mais ou menos assim, no fascismo, o governo ditador, que seria um governo ditador, iria unir o povo, fazer todo mundo seguir a mesma ideia, mesmo comando, ia armar o povo com um exército forte, ia dominar outros povos mais fracos e explorar esses povos, né? Explorar a economia desses povos. E aí, né, quem explora o outro sobe na vida e sai da crise. O outro vai piorar mais ainda, mas azar, né? Na natureza vence o mais forte, e o fascismo pregava justamente isso, né? O direito do mais forte, né, de rebaixar o mais fraco, né? A minoria é rebaixada. Então, o fascismo pregava a violência, viu, para resolver os problemas, né? E você sabe, né, violência gera mais violência ainda. E não deu outra, né? Vários países que seguiam o fascismo, né, já tinham alguns botando em prática essa ideia, invadindo outros territórios, né, explorando tal, e subindo na vida às custas dos outros. Vamos ver. E já havia alguns países pondo em prática essa solução, né, através do expansionismo para resolver a crise. Os japoneses mesmo estavam invadindo as regiões vizinhas do Japão, invadiram lá a parte da China, invadiram lá a Coreia, invadiram lá a região lá onde fica o Laos, Camboja, invadiram Sumatra, invadiram lá a Tailândia, invadiram lá a Ilha de Java, invadiram Guiné-Bissau, invadiram as Filipinas. Nossa, fizeram um arraso. Várias regiões lá do Oceano Pacífico, do sudeste da Ásia, eles tinham invadido, né, e explorando as riquezas naturais dessas regiões, explorando as populações e subindo na vida, né, saindo da crise e explorando os outros, né, ok? A Itália também seguia essa ideologia, né? O mais forte explora o mais fraco e sai da crise. Tinham invadido lá a Albânia, tinham invadido a Etiópia, que naquela época se chamava Eritreia, e a Alemanha, que também seguia um tipo de fascismo deles, fez a mesma coisa, começou a invadir as regiões vizinhas para explorar esses povos, né? Invadiu lá a Áustria, inclusive anexou a Áustria como se fizesse parte da Alemanha, invadiu a Tchecoslováquia, né? Começando a invadir. Ué, e ninguém vai reagir contra essas invasões? Ninguém? Ninguém vai reagir, né? Japão, Itália, Alemanha está invadindo aí todos os territórios e ninguém reage? Ué, e quem é que pode reagir? Tem que ser um país forte, né? Um país que tem potencial, dinheiro, forças armadas, né? Consegue reagir, que é um país fraco não vai reagir, né? O país fraco tem que torcer para não ser invadido, né? E os países fortes que poderiam reagir, entre eles os principais, né, seriam Inglaterra e França, que teria como barrar essas invasões. Só que eles estavam evitando de reagir ao que eles pensavam. Se nós reagirmos, né, vai ter uma guerra. E nós não queremos uma guerra agora. Por quê? Pelo seguinte, eles ainda estavam se recuperando da Primeira Guerra Mundial. E já vão entrar em outra? Não dá, né? Dá um tempo, né? E outro problema ainda, eles estavam vivendo a crise econômica de 1929, está na maior falência. Entrar numa guerra, guerra gasta, né?
E aí, se você for entrar numa guerra em plena crise, você vai se arruinar mais ainda. Então, nesse momento, guerra não é um bom negócio. Então, Inglaterra e França, que eram os países que mais se esperava que reagissem, não estavam reagindo. Deixa invadir que nós não queremos brigar. Esse negócio de evitar de reagir para não ter que brigar, isso tem nome, viu? Se chama política de apaziguamento. Apaziguamento vem de apaziguar. Apaziguar quer dizer evitar briga. Entenderam? Tem até uma música, alguém já viu uma música que fala assim, não sei o que lá, nós brigamos e não tem ninguém para apaziguar, não tem ninguém para apaziguar. Pois é, apaziguar quer dizer isso, evitar brigas, né? E era o que Inglaterra e França estavam fazendo. A política de apaziguamento, né? Para evitar, né, a guerra contra a Alemanha, contra a Itália, contra o Japão. Ok, é isso aí. Será que esse negócio de política de apaziguamento é mesmo a melhor opção? Porque se tem alguém te agredindo, abusando de você, te ofendendo e você não reage para não ter que brigar, para evitar a violência, quanto mais você evita de reagir, mais o outro vai ficando folgado, né? Não reage, te dou tapa e tudo, o cara não reage, então faço o que eu quero, né? Talvez fosse melhor reagir logo desde o começo para evitar que o agressor, né, vá tomando espaço, né? Outros já dizem que não, que se você não fizer apaziguamento, for toda hora reagir na primeira ofensa, vai ter briga todo dia, né? Nós queremos é promover a paz, não briga todo dia. Então fica essa dúvida, é melhor reagir logo diante das agressões, das ofensas, ou é melhor botar panos quentes e evitar a briga, né? Qual a melhor opção? Pelo menos em relação a esse caso que nós estamos vendo da Segunda Guerra Mundial, né? O negócio foi só azedando, porque os alemães pensaram o quê, né? Inglaterra e França não reagem, quer dizer que eles estão com medo, né? Então quem manda aqui agora é nós, né? E foram ficando cada vez mais abusados. Chegou um ponto que a Alemanha invadiu até a Polônia. A Polônia, o que tem? É que a Polônia era aliada da Inglaterra, e isso preocupou, né? Se eles invadiram até nosso aliado, então corre o risco de invadir até a gente, se for deixar correr solto assim. Então não dá mais para fingir que não está vendo, né? Podemos ser os próximos a ser invadidos. Foi nesse ponto que Inglaterra e França resolveram reagir. Agora chega de apaziguamento, vamos reagir antes que invadam até a gente. E aí começaram, né? Quando Inglaterra e França reagiu, começou o quê, né? Uma guerra que se chamou a Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939 e terminou em 1945. A pior guerra que já existiu. Envolveu vários países do mundo, né, com 55 milhões de pessoas mortas, né? Ok? Então foi uma coisa horrível. E essa guerra, né, no começo da guerra, a Inglaterra e França se juntaram, né, para ter mais força, okay? E formaram um grupo que se chamou Aliados. E do outro lado, né, os países fascistas não vão lutar sozinhos. Vendo que Inglaterra e França se juntaram, eles também vão se juntar para ter mais força, né? E formaram o grupo deles, que se chamou Eixo, que era, né, Alemanha, Itália, Japão, né, a Hungria e a Romênia. Não, Romênia não. Bulgária. Bulgária. Hungria e Bulgária. Chega, eu errei, cara. Então, Hungria e Bulgária e também a Pérsia. A Pérsia também juntou, né? E aí formaram um grupo deles, para ter mais força. Esse grupo se chamou o Eixo. Então essa guerra não foi assim, uma guerra em que todos brigaram um contra o outro, assim, na doida, não. Eles formaram dois grupos, né, que eram inimigos, né, um do outro. Aí os dois grupos que brigavam, né? Aliados, né, que era lá Inglaterra e França, versus o Eixo, que era Alemanha, Itália, Japão, Bulgária, Romênia e a Pérsia. Legal. Aí começou a guerra, viu? Em 1939. E logo no início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha surpreendeu o mundo
com um exército muito avançado, muito bem treinado, muito ousado. Eles era o exército mais forte que tinha, eles conseguiram invadir vários países em poucos meses. Tá em guerra mesmo? Vamos começar já a invadir vários países aqui, numa estratégia de guerra que eles chamavam de Blitzkrieg, que quer dizer guerra rápida, né? Invadiram vários países rapidamente, já tinham invadido já, né? A Áustria, a Tchecoslováquia e a Polônia, mas agora, né, que é guerra mesmo, né? Agora vão invadir todo mundo que puder, né? Então eles invadiram lá a Bélgica, invadiram a Holanda, a Dinamarca, invadiram lá, né, Luxemburgo, a Grécia, invadiram lá também o norte da África, a Tunísia, Marrocos, Argélia, invadiram também, invadiram praticamente toda a Europa, eu esqueci alguns, tantos países que eles invadiram, praticamente toda a Europa ficou sob domínio da Alemanha, a Europa e também o norte da África, porque além dos países que eles invadiram, também tinham os países que eram aliados a eles na Europa, né? E também eram simpatizantes, né? Como por exemplo, ali no Japão, né? Tinha na Europa a Itália, que era aliada, também tinha a Espanha, que era simpatizante, Portugal também era simpatizante, a Suécia era simpatizante, Bulgária, Romênia e Hungria, né, que também eram aliados, também simpatizantes. Então, se juntar os países aliados com países simpatizantes e países que eles invadiram, deu praticamente toda a Europa, né, sob o domínio da Alemanha e do norte da África. Então, isso deixou todo mundo impressionado. A Alemanha está com um exército poderoso, né, e quem consegue reagir? Mas os franceses não estavam com medo. Os franceses não estavam impressionados. Não? Como? Um exército tão poderoso assim? Não, a França não estava com medo, os franceses, porque eles tinham se prevenido. Antes da guerra, a França, já sabendo que podia ter uma guerra contra a Alemanha, já era esperado, o que eles fizeram? Fizeram uma prevenção que deixava eles tranquilos. Um negócio impressionante. A França, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, tinha durante vários anos construído um muro gigantesco que separava a França da Alemanha. Um muro de 400 quilômetros, gigantesco, um muro fortaleza, um muro largo, né? Com bombas para quem chegasse perto, né? Um muro com soldados vigiando, com canhões e tudo, um muro enorme que não dava para passar. Tinha até metrô dentro do muro que levava os soldados de um lado para o outro, né? Alojamentos, né? Canhões, tinha tudo, era um muro tipo fortaleza, né? Lá ninguém passava. Esse muro era chamado de linha Maginot. Então os franceses estavam nem aí, ó. O exército alemão pode ser forte o que for, nesse muro aqui eles não passam. Então a famosa linha Maginot deixava a França tranquila. Só que o plano deu errado. Tanta confiança que tinham nesse muro, mas no final o plano deu errado. Essa defesa da França, né, o muro, né, linha Maginot, fracassou. Olha só o tamanho da idiotice. Né? Esse muro que os franceses fizeram, né, para proteger da invasão da Alemanha, o muro da linha Maginot, né, gastou um dinheirão. Muitos soldados, muito concreto, muitas armas, muita força, muito trabalho, muito dinheiro gasto à toa. Pelo seguinte, né? Não adianta você ter força, dinheiro, armas, se não tem inteligência, né? Olha só o que os franceses fizeram. Um muro poderoso, né? Que ninguém passa, mas fizeram um muro só de frente. Os alemães fizeram então? Os alemães deram a volta e entraram pelo lado. De que adianta ter um muro para proteger se é só de frente? Aí dá a volta e entra pelo lado. Então, enquanto os franceses estavam lá vigiando, né, ver se os alemães vão chegar, os alemães dão uma volta e entram pelo lado e invadiram a França numa boa, né? O muro foi inútil. Mas que burrice, né, gente? Como os franceses foram burros, né? Fazer o muro só de frente e deixar os lados sem proteção, não adianta, né? Como foi? Famoso, esse muro ficou famoso como uma das maiores idiotices da história, né? Faz o muro só de frente e deixa os lados vazios. Os alemães só deram a volta. Quando os franceses olharam assim, já invadiram? Já, né? Muita burrice, né? Esse fracasso do muro da linha Maginot nos mostra algo importante, né? Ter, né, dinheiro, que o muro custou caro, né?
ter armas, ter força, beleza, o que for, e não tem inteligência, é problema, viu? Nunca podemos dispensar a criatividade e a inteligência, né? Como os franceses fizeram, né? Investiam muito em força, né? No muro forte, e esqueceram de investir na inteligência. Como foram burros, né? Não foram invadidos facilmente, e a França foi derrotada na guerra, ficando então do lado dos aliados só quem? Lembra? Tinha dois países, Inglaterra e França. A França foi invadida depois do fracasso do muro, né? E ficou só a Inglaterra tendo que enfrentar os países do eixo, sozinha, né? E os alemães cada vez mais fortes, viu? Não se esqueçam, cada vez que o Alemanha invadia um país, ficava mais forte. A Alemanha tendo invadido, não tá tampando o dedo, não? Tá na frente da lente, tô mais pro lado. Vou mais pro lado. Ligou aí? Pronto? Vai. Ligado? Tá. A Alemanha, tendo invadido vários países, né, acabou ficando um superpotente, uma superpotência, porque, né, ela ia ganhando força. Cada país que a Alemanha invadia, ela obrigava os homens daquele país a juntar, né, no seu exército, aumentando o número de soldados. Pegava as armas do país invadido, dinheiro, recursos, como petróleo, o que mais, né? E aí cada país que a Alemanha invadia ia ficando cada vez mais forte, né? Então havia uma superpotência, invadiu até a França, né? E só faltava, né, derrotar a Inglaterra e ganharia a guerra. E já estavam começando já, né, os preparativos para invadir a Inglaterra. Qual que é o truque? Sempre que um país vai invadir o outro, eles usam essa estratégia. Passa com um avião, jogando bombas, um monte de bombas, para fazer um arraso no país, e depois entra com soldados e invade. Essa é uma maneira de facilitar as coisas, porque se for invadir direto, assim, com soldados, vai ter muita reação, né? Morre muita gente. Então o truque é, antes de invadir direto, passa com aviões, joga um monte de bombas lá, arrasa com o país, enfraquece o país com os bombardeios, aí é fácil de invadir. Então a Alemanha já estava preparando, né, para invadir, né, a Inglaterra, já passando com seus aviões, jogando bombas na Inglaterra, fazendo um arraso lá para depois invadir. Né? Foi nesse ponto que a Alemanha de novo surpreendeu o mundo. Nessa época eles inventaram uma nova arma que passaram a usar contra os ingleses, que eram mísseis, que chamavam V1 e depois V2. V2 principalmente, que era o mais moderno. Os alemães já tinham mísseis, viu? Não era mais o caso de levar a bomba com o avião e jogar lá, não. O foguete, o míssil, levava a bomba sozinho e acertava o alvo. Naquela época já tinha míssil. Quem é que tinha míssil? O país mais avançado que tinha na época, a Alemanha. Então o mundo se surpreendeu mais uma vez. O exército alemão é o mais poderoso e tem até mísseis. E os ingleses estão o quê? Só levando bomba na cabeça, e os alemães já preparando para invadir a Inglaterra e depois ganhar a guerra, né? Porque tinha dois, lembra? Contra eles. A França foi derrotada e só falta agora invadir a Inglaterra. Nesse ponto, já era quase certeza que os alemães iam ganhar a guerra. Inclusive, os alemães até já estavam fazendo festa para comemorar a vitória. Tá? A vitória da Alemanha na Segunda Guerra Mundial é tão certa, né? Tá tão na mão assim, que eles estavam até já fazendo comemorações antecipadas, né? Porque já dominamos toda a Europa praticamente, né? Norte da África. Já vencemos até a França, que é um país forte, né? Só falta invadir a Inglaterra, estamos bombardeando lá, vamos invadir e vamos ganhar. Então tá na mão, né? Não tem como perder. Então é tão certeza que eles até faziam festinha para comemorar, tinha até homenagem. Comparando assim, né, um time de futebol no último jogo do campeonato, né, tá ganhando, né, disparado, né, com vários gols na frente do adversário. Tá no finalzinho do jogo, né? Então a torcida faz o quê? Começa a comemorar, né? É campeão, né? Não acabou o jogo ainda, né? Tá faltando 5 minutos para acabar o jogo, mas o pessoal vendo, ó, já marcamos vários gols na frente do adversário, 5 minutos, é campeão, é campeão. Era mais ou menos essa situação da Alemanha, viu? Já estavam gritando, é campeã, porque, né? Só invadir a Inglaterra já ganha a guerra. Tinha festinha, churrasquinho para comemorar. Então, se você fosse apostar dinheiro, quem ganha a guerra? Não tinha como evitar, né? Aposta na Alemanha, que a Alemanha vence essa guerra com certeza, né? Ok? Mas aí o Hitler
que governava a Alemanha, o ditador, né, acabou fazendo umas idiotices e estragou tudo, e a vitória estava na mão deles, se perdeu, né? Hitler tinha fama de ser louco, né? Não era só fama, não. Estava na mão a vitória, eles perderam de bobeira, né? Nós veremos como foi isso, né? Continuação desse assunto, por como a Alemanha, que estava já praticamente vencendo a guerra, pôs tudo a perder. Oh, que coisa, hein?